Ela procura o seu ideal e acha nos dizeres daqueles que falaram para pessoas colocadas no mesmo nível mental. Se nenhum vidente a satisfaz, procura nos versetos o que lhe agrada, rejeita o resto, e de peças e fragmentos elabora sua própria revelação. E assim se formam as seitas, construindo o seu ideal, que provam por citações tiradas da Bíblia. Ninguém pode aceitar o conjunto, porque o conjunto não é homogêneo. Quando aqueles que assim arranjam uma revelação se acham à frente dos partidários de outras revelações produzidas pelo mesmo gênero de trabalho, as batalhas de palavras se travam, as explicações, conforme as apelidais, os comentários de textos se acumulam. Tudo se obscurece, as palavras deformadas são interpretadas em um sentido que nunca foi nem o do espírito que se comunica nem o do profeta ou do mestre, e assim a inspiração se torna o veículo das opiniões de seitas. A Bíblia é um arsenal no qual cada combatente encontra a sua arma favorita, e a teologia, que é apenas uma noção de natureza privada, apoia-se sobre interpretações dilatáveis. Somos acusados de discordar da opinião dessa teologia. Nada temos de comum com ela, que, por ser da terra, é baixa e desonrosa em sua concepção de Deus, degradante por sua influência sobre o espírito, insultante à divindade que faz profissão de revelar. Em verdade a contradizemos e a reprovamos. É nossa missão destruir o seu ensino e substituí-lo por ideias mais nobres e mais verdadeiras sobre Deus e o Espírito. Uma outra razão, pela qual muitas falsidades com relação a Deus têm curso entre vós, como derivando da Bíblia, é que a ideia de inspiração infalível conduz os homens não somente a ligar muita importância a palavras ou a frases, mas a cair no erro de interpretar literalmente o que tinha apenas uma significação espiritual típica. Comunicando ao vosso plano mental ideias que lhe parecem inconcebíveis, somos obrigados a empregar expressões tomadas à vossa ordem de pensamento. Cometemos frequentemente faltas, aplicando maus termos, que são às vezes deficientes para exprimir o que queremos dizer. Quase todas as expressões mediúnicas são figuradas, especialmente quando os espíritos tentaram exprimir ideias sobre Deus, tão grande, e que eles próprios conhecem tão pouco. A linguagem empregada é necessariamente imperfeita, às vezes mal escolhida, mas é sempre simbólica, e deve ser assim compreendida. É loucura sustentar a exatidão literal de qualquer ensinamento espírita. Demais, as revelações sobre Deus foram feitas em uma linguagem apropriada às capacidades daqueles a quem foram originariamente dadas. É de acordo com isso que se deve interpretá-las. Mas aqueles que quiseram estabelecer a crença de uma revelação infalível, aplicável através de todos os séculos, interpretam cada palavra em seu sentido literal e deduzem delas conclusões errôneas. A hipérbole, inteligível na boca do vidente impossível que se dirigia a um auditório oriental ardente, habituado às imagens poéticas, torna-se exagerada, falsa, enganadora, quando explicada friamente em termos precisos a homens cujos hábitos de linguagem e de pensamentos divergem ou são totalmente diferentes. É a essa causa que devemos atribuir a propagação de certas ideias falsas, que, se fossem verdadeiras, desonrariam o Eterno. A linguagem original era bastante defeituosa, mas foi mais ou menos colorida pelo médium, por meio do qual se fez compreender, e ainda hoje é mais desproporcionada do que outrora, tornando-se positivamente falsa por não ser de modo algum a revelação de Deus, quando se quer interpretá-la ao pé da letra. Torna-se uma criação do homem que formou, de fato, uma divindade, como que o selvagem talha a faca para fazer dela o seu fetiche. Com tais ideias, digamos ainda uma vez, não temos nenhuma relação. Rejeitamo-las, e a nossa missão é substituí-las por um conhecimento mais nobre e mais verdadeiro. Demais, tratando convosco, os espíritos procedem sempre de modo uniforme, são enviados para fazer conhecer, com o concurso dos médiuns, algumas parcelas da verdade divina,
porém acham no cérebro desses médiuns opiniões estabelecidas, falsas umas, outras em parte verdadeiras, além da confusa legião dos preconceitos da primeira idade da educação. Esse espírito deve ficar completamente emancipado das ideias preconcebidas. De modo algum. Não é assim que operamos, pois, apagando tudo, aventurar-nos-íamos a deixar o cérebro vazio e teríamos destruído sem poder criar. Não, tomamos as opiniões já existentes, mas esforçamo-nos por influenciá-las e aproximá-las da verdade, porquanto quase todas elas possuem um bom germen da verdade, o qual nos esforçamos por desenvolver, para que eles progridam e aumentem em conhecimentos. Contentamo-nos com deixar morrer as noções teológicas a que o homem liga tanta importância, por serem de pouquíssimo valor, e deverem dissipar-se à aproximação da brilhante luz para a qual conduzimos a alma, instruindo-a sobre os assuntos importantes. Não nos ocupamos com opiniões que não são prejudiciais. À vista disso, bem vedes que as ideias teológicas ficam tais quais eram, apenas adocicadas, menos austeras em sua aspereza. Assim os homens se certificam sem razão de que os espíritos ensinam sempre o que o homem já sabia, nada de menos verdadeiro, e o que vos ensinamos é uma prova disso. Os guias espirituais trabalham, certamente, sobre o que acham no espírito, mas moderam, atenuam e conduzem a inteligência por graus imperceptíveis aos fins que têm em vista. A mudança obtida só se torna visível quando as opiniões, que pareciam firmadas, se modificam de modo bastante rápido. Por exemplo, um homem que negou a existência de Deus e da alma, que acreditava apenas no que podia palpar e ver, adota a crença em Deus e em uma existência futura. No entanto, admirai-vos disso. Mas o espírito preparado, punido, morigerado, que se depurou e cujas convicções imperfeitas e grosseiras já se harmonizaram, é conduzido gradual e sutilmente, de modo a não o perceberem os vossos sentidos. Tais são, entretanto, os gloriosos resultados do nosso trabalho diário. O que era imperfeito, insensível, austero, anima-se, excita-se para o amor da verdadeira vida. O puro torna-se ainda mais puro, o nobre, ainda mais nobre, o bom, muito melhor. A alma ansiosa, agora acalmada, fica satisfeita por perceber com maior clareza mais ricas ideias do seu Deus e da felicidade futura. As opiniões não foram suprimidas, mas transformadas. É isso a real influência espiritual que existe ao redor de vós e da qual nada sabeis ainda. É o atributo bendito e vivo do nosso ministério. Assim, quando os homens dizem que os espíritos repetem as opiniões preconcebidas do médium, têm em parte razão. Mostramos como procedemos para modificar as que são inofensivas. Quando prejudiciais, são destruídas. Em presença de formas especiais de crença teológica, procuramos, quanto possível, espiritualizá-las, antes que destruí-las. Sabemos, como não o podeis saber, quão insignificantes são as formas, mas o essencial é que a fé seja ativa e espiritual. Aplicamo-nos, pois, essa obra de construção da qual vos falamos, empregando os bons materiais, eliminando os que são falsos e ilusórios, saneando a alma, que pode então aceitar as modificações que oferecemos e compreender o que podemos ensinar-lhes sobre a verdade. E agora, amigo, experimentareis a influência eficaz desse sistema, que vos ajudará em vossas dificuldades. Procuramos não extirpar do vosso espírito as opiniões teológicas que sustentais, mas modificá-las. Se quereis recordar-vos do passado, verificareis como o vosso credo se afastou de uma base tão estreita, para chegar gradualmente a ideias racionais. Fizestes, sob a nossa direção, conhecimento com os princípios teológicos das inúmeras seitas e igrejas. Fostes conduzido a reconhecer, em cada uma, o germe de verdade, mais ou menos desenvolvido, porém obscurecido pelo erro humano. Estudastes os escritos dos mestres sobre religiões no mundo cristão,
e a vossa própria crença está despida das suas asperezas, ao contato das doutrinas divergentes que proclamam a verdade. O progresso foi lento desde os dias em que estáveis influenciado pelo estudo dos antigos filósofos, até a hora presente em que os sistemas de teologia passaram, deixando em vosso espírito somente o que podeis assimilar. A fé inabalável e imutável do ramo oriental da Igreja cristã com os seus dogmas cristalizados que já não são mais verdades vivas e respiráveis, a crítica destruidora dos pensadores alemães que têm ferido, por golpe bem necessário, a cega confiança na exatidão verbal das sentenças humanas, as especulações do pensamento ousado em vosso país, ou em vossa igreja, as ideias daqueles que são tão estranhos no que diz respeito ao próprio credo da cristandade, tudo isso examinastes, retendo apenas o que vos podia servir. Depois desse longo e gradual trabalho, desejamos conduzir-vos mais para diante e mostrar-vos a ideal verdade, impalpável mas muito real, oculta sob o que vos é familiar. Queremos despojar o corpo terrestre e mostrar-vos a verdade vital em sua significação espiritual. Queremos que saibais que o ideal espiritual de Jesus Cristo não se parece mais com a versão humana, com os seus acessórios de expiação e redenção, como o bezerro imperfeitamente talhado pelos antigos hebreus não se parecia com o Deus que consentia em ser-lhes revelado. Desejamos mostrar-vos, tanto quanto elas estão ao vosso nível, as verdades espirituais que servem de base à vida daquele que conheceis como Salvador, Redentor e Filho de Deus. Dir-vos-emos a verdadeira significação da vida do Cristo e vos demonstraremos, o melhor possível, quão baixo e indigno é o modo de encarar a sua prédica, e quão útil é restaurá-la. Perguntais como o sinal da cruz pode ser ligado ao nosso ensino. Amigo, a verdade espiritualista, que tem esse sinal por emblema, é a verdade legitimamente cardinal que devemos anunciar de acordo com a nossa missão. O amor devotado, que quer servir a humanidade até ao sacrifício da vida, do lar e da felicidade terrestre, o puro Espírito do Cristo, declaramos ainda, o Espírito Divino. É ele que salva verdadeiramente a baixa moral da ambição vulgar das satisfações pessoais e da voluptuosa indolência. É ele que pode resgatar a humanidade e fazer dos homens os filhos de Deus. Essa abnegação e esse amor encarnado podem, na verdade, expiar o pecado e tornar o homem semelhante a Deus. Tal é a verdadeira expiação, admissível em vez da reconciliação de uma humanidade manchada de crimes com um Deus irritado, reconciliação obtida à custa do sacrifício do seu Filho Imaculado. Expiação é essa mais elevada e mais completa pela purificação da natureza, pela liberdade do espírito e pela fusão do humano e divino uno. O espírito do homem pode atingir esse objetivo, mesmo durante a sua encarnação. A missão do Cristo foi demonstrar essa verdade, e nisso era ele uma manifestação de Deus, o Filho de Deus, o Salvador do homem, o Reconciliador, o Expiador, cuja obra perpetuamos, trabalhando sob o seu símbolo, combatendo os inimigos da sua fé e a todos os que de boa vontade ou por ignorância o desonram, colocando-se sob a proteção do seu nome. O que dizemos pode parecer ainda novo e estranho àqueles mesmos que fizeram alguns progressos em saber espiritual, mas soará a hora em que os homens reconhecerão a conformidade dos nossos ensinos com o do Cristo, e então o grosseiro vestuário humano, sob o qual foi abafado, será rasgado e a verdadeira grandeza daquele que erradamente adoram em sua ignorância lhes aparecerá sob a sua verdadeira luz. Eles o adorarão, não menos realmente, porém com mais completo conhecimento, e saberão que o sinal sob o qual nos colocamos é o emblema do puro amor impessoal, do esquecimento absoluto de si mesmo, que deve ser o seu fim supremo. O nosso mais ardente desejo é atingir esse objetivo. Refletis sobre as nossas palavras, procurai ser guiado, se não por nós, seja por aquele que nos envia, como enviou outrora esse Espírito sublime de pureza,
caridade e sacrifício a que os homens chamaram Jesus e que era o Cristo. Veneramos o seu nome e o adoramos mesmo hoje. Repetimos as suas palavras, o seu ensinamento ressurge no nosso. Ele e nós somos de Deus e vimos em seu nome. Imperator. Seção 10. Eu não ficara satisfeito e refletira muito tempo sobre essa comunicação, aliás muito oposta às minhas convicções de então, mas, como tinha certeza de estar escrevendo sob uma influência poderosíssima, desejava ser dela desembaraçado antes de replicar. No dia seguinte, oferecendo-se ocasião oportuna, apresentei os meus argumentos e notei que o credo formulado não podia ser aceito como cristão por nenhum membro da Igreja cristã, pois que, além de estar em contradição com os termos evidentes da Bíblia, podia ele próprio ser rejeitado como uma expressão do anticristo. Acrescentei que essas ideias vagamente belas, isso o reconhecia eu, tinham uma tendência a suprir o ponto de apoio da fé. Deram-me esta resposta. Amigo, com satisfação responderemos à controvérsia que apresentais. Quanto à nossa autoridade, já nos apresentamos, declarando ser divina a nossa missão e esperamos com confiança que aceiteis. É preciso que as almas sejam experimentadas para receberem o nosso ensinamento. Isto virá depois de longa e persistente preparação. Não nos surpreendendo, não poderá ainda ser aceita facilmente a verdade que promulgamos. Só podemos ser ouvidos por pequeno número de homens mais adiantados em conhecimentos. Foi jamais aceita, à primeira vista, alguma revelação complementar das precedentes. A pretensiosa ignorância tem se insurgido sempre contra o progresso, na persuasão de que os seus conhecimentos velhos e antiquados são suficientes. A mesma horda assaltou a Jesus. Os homens que tinham lentamente elaborado a teologia mosaica, reduzindo em massa ritualista informe as instruções do Sinai, gritaram que o blasfemador Jesus destruía a lei e ultrajava a Deus. Os escribas e fariseus, guardas da fé ortodoxa, unânimes em sua incredulidade e irritação contra ele, lançaram o clamor que conduziu finalmente à cruz o grande mestre. Sabeis hoje que ele não insultou a Deus, mas apenas destruiu as interpretações humanas para poder purificar os mandamentos da lei divina, erguê-lo da morte, dando-lhe um novo vigor espiritual. Em vez da interpretação glacial da lei, prescrevendo a obrigação externa devida a um pai sem misericórdia nem amor, ele ensinou a filial afeição, oferecendo com abundante ternura um tributo de amor, não comprado, aos pais terrestres e ao Pai Todo-Poderoso. Substituiu o formalismo de uma convenção puramente exterior pela livre oferta do coração. Qual era o mais verdadeiro e o mais sublime credo? O último esmagou o primeiro. Entretanto, aqueles que se davam por satisfeitos em cumprir o dever filial por meio de algumas simples moedas, desdenhosamente atiradas, foram os que crucificaram o Cristo, sob o pretexto de que ele tinha ensinado uma religião nova, blasfematória e subversiva, que tendia a destruir a antiga. A cena do Calvário foi o coroamento lógico da fé defendida pelos fariseus. A mesma censura de blasfêmia elevou-se perpetuamente contra os discípulos, quando eles vieram pregar o seu evangelho a uma sociedade não preparada, que não se importava de recebê-lo. As mais monstruosas acusações foram facilmente levantadas pelos inimigos da nova fé, por toda parte difamada. Os discípulos e os primeiros fiéis estavam sem lei, posto que respeitassem rigorosamente o culto e os poderes que tinham, devoravam os filhos, os servidores e imitadores do meigo Jesus. Aceitavam-se como verdadeiras as mais odiosas calúnias. Como hoje os homens desejam crer em tudo o que pode desacreditar a nossa missão e a nós próprios. É a história de todos os tempos. As novidades que tocam a religião, a ciência, ao que ocupa o espírito limitado do homem são atacadas com furor. É um atributo essencial da inteligência humana, dominada pelo hábito mental ou material. O que lhe é novo ou estranho alarma sua indolência e lhe inspira uma suposição desconfiada.
É, pois, sem surpresa que vemos primeiramente a incredulidade fazer oposição ao cristianismo espiritualizado que ensinamos. Não é de estranhar que a nossa comunicação contradiga algumas particularidades dos ensinos dados por intermédio de espíritos humanos, mais ou menos desenvolvidos em dias de há muito desaparecidos. Não temos necessidade de repetir que a Bíblia contém páginas que não concordam com o nosso ensinamento, sendo uma mistura de erro humano transmitido pelo espírito dos médiuns escolhidos. Podeis somente conseguir isolar a verdade, julgando a tendência geral. Opiniões particulares, escolhidas sem referência ao corpo de doutrina, são apenas os sentimentos do indivíduo e demonstram a disposição do seu espírito, mas não são artigos de fé. Imaginar que uma convicção enunciada desde tantos séculos possa unificar-se, eternamente, é insensato. Sem dúvida, era crença corrente, na época em que os escritores compunham os livros do Novo Testamento, aqui chamais inspirados, que Jesus era Deus, e repudiava-se violentamente quem quer que o negasse. Sem dúvida acreditava-se também que ele voltaria sobre as nuvens antes que a geração então viva desaparecesse, para julgar o mundo. Os homens enganavam-se em ambos os casos, pelo menos em um deles, pois que já são passados 1800 anos sem que Jesus tenha voltado para dar sentenças. Poderíamos continuar o argumento se fosse necessário. A impressão que desejamos produzir em vós é esta: deveis julgar as revelações de Deus de acordo com a luz que vos é dada, geralmente, e não sob o ditado dos escribas. É preciso referir-vos ao espírito, a tendência genérica, não a fraseologia literal. Deveis julgar-nos, assim como o nosso ensino, não de conformidade com tal afirmação, feita por tais homens em tal época, mas pelo exame de adaptação do nosso credo às vossas necessidades, ao progresso do vosso espírito e às relações para com Deus, que se deve então auferir do nosso ensino. Até onde concorda ele com a sã razão? Qual o ensino que dá de Deus? Como auxilia o vosso espírito? As igrejas ortodoxas vos ensinaram a crer em um Deus que, depois da sua cólera extinta pelo sacrifício de seu Filho, permitiu fosse um pequeno número de almas admitido depois da morte em um céu fabuloso onde, por toda a eternidade, teria por única ocupação cantar louvores com persistência monótona. O resto da raça, incapaz de obter a entrada nesse céu, seria lançada, em punição dos seus pecados, ao inferno, lugar de tormentos indescritíveis e sem fim. As causas que privariam esses miseráveis da felicidade do paraíso seriam, quanto a uns, a falta de fé, ou a incapacidade intelectual para aceitar certos dogmas, quanto a outros, as quedas depois de violentas tentações, de vidas degradadas, não resgatadas no último momento por um grito de submissão às leis da Igreja. Pois se vos ensinou igualmente que o bruto mais sensual e mais criminoso podia no leito mortuário achar-se de repente em estado de comparecer à presença imediata de Deus, contra quem blasfemara durante toda a vida. Não podemos sem calafrios falar de um tal Deus, no qual a nossa razão não pode pensar. Não nos limitamos a expor a inanidade da pretensão com que se quer fazer desse miserável ídolo muito mais que uma ficção concebida por bárbaros. Só pedimos que admireis, conosco, a presunçosa ignorância com que se ousou produzir uma tal caricatura do Deus, Santo dos Santos. O Deus que pregamos é na verdade um Deus de amor, cujos atos não contradizem o seu nome e cujo amor e piedade sem limites são incessantes para com todos, que não tem parcialidade para com ninguém, sendo de uma imutável justiça para com todos. Entre ele e vós estão as classes dos espíritos, seus agentes, reveladores da sua vontade. Por esses mensageiros a comunicação nunca é suspensa. Tal é o nosso Deus manifestado por suas obras e operando por intermédio de seus anjos missionários. E vós mesmos, quem sois? Almas imortais, que por uma palavra, um grito exprimindo a fé em um ininteligível e monstruoso dogma,
podeis comprar um céu de inatividade e evitar um inferno de tormento material. Em verdade, não. Sois espíritos colocados durante certo tempo em um vestuário de carne, a fim de vos preparardes para uma vida espiritual mais elevada, na qual colhereis o fruto da seara semeada no passado. Não vos espera um fabuloso céu, de torpor eterno, mas sim uma atividade útil, progressiva, que vos ajudará evolutivamente, sempre para mais altas perfeições. Imutáveis leis governam as ações que produzem os seus próprios efeitos. Os atos inspirados pelo desejo de fazer o bem adiantam a alma, ao passo que o contrário a perverte e atrasa. A felicidade acha-se no progresso e na assimilação gradual com o divino e perfeito. Os espíritos procuram a felicidade no amor divino e na bênção mútua. Não aspiram à debilitante indolência e não cessam de desejar adiantar-se em conhecimentos. As paixões, as necessidades e os desejos humanos são extintos com o corpo, e o espírito vive em uma atividade espiritual pura, que o impele sempre ao progresso e ao amor. É isso que é o céu. Não conhecemos outro inferno senão o que está na alma aflita pelas suas transgressões, acabrunhada de remorsos e angústias, a qual se salvará, combatendo as suas más disposições e cultivando as qualidades que a reconduzirão à estrada do conhecimento de Deus. O castigo é apenas a consequência natural do pecado consciente. Sem intervenção divina, remedia-se isso pela expiação, pelo arrependimento pessoal, suportados com firmeza, sem covardes apelos para obter misericórdia e sem se crer salvo pela condescendência dada a fórmulas que deveriam fazer tremer. Sabemos que a felicidade está reservada para quantos se esforçam por ter uma vida de acordo com a razão, com a mesma certeza com que a miséria aguarda os que violam cientemente as leis sábias, corporais ou espirituais. Das sublimes regiões do além não dizemos nada, porque nada sabemos. Limitamo-nos a repetir-vos que a vida para nós outros, como para vós, é governada por leis, que devem ser descobertas, e que a obediência ou desprezo que se lhes dá conduzem certamente à paz ou à dor. É inútil insistir mais sobre o nosso credo, cujas linhas principais já conheceis, e sobre o qual, oportunamente, novas luzes vos serão dadas. Estabelecemos de novo nossa questão. O ensino que damos não é puro, nobre, divino. Não é o complemento natural do que Jesus pregou. É menos definido, mais vago do que a ortodoxia. Não avulta em particularidades minuciosas e repulsivas. Ensina uma religião mais elevada e mais santa. Prega um Deus mais divino. Atira um véu sobre o desconhecido e recusa substituir a especulação ao conhecimento ou aplicar as mais grosseiras noções humanas à própria essência e aos atributos do Supremo. Se desanimar com a vã curiosidade e parar diante do incompreensível é ser vago, somos vagos na exposição do nosso saber, mas se o dever do sábio é estudar o que é inteligível, agir antes que especular, então a nossa crença é ditada pela sabedoria e pela razão, inspirada pelo próprio Deus. Ela suportará a prova da experiência racional, durará, inspirará miríades de almas nos séculos futuros, enquanto os que a injuriam e a insultam serão ocupados em reparar dolorosamente as consequências da sua insensata cegueira. Ela conduzirá inúmeras multidões de espíritos puros, que progrediram na fé, a felicidade, ao adiantamento, permanecerá e há de abençoar os seus discípulos, apesar da demência ignara que atribuem os seus divinos preceitos a um demônio e lançam anátema em quem a segue. Imperator. Isso me parece belo, racional, e penso mesmo que respondestes à acusação de ser vago, mas cuido que muitas pessoas dirão que subverteis praticamente o cristianismo popular. Eu quereria que me desseis algumas ideias sobre o fim geral do espiritualismo, no que respeita especialmente aos não desenvolvidos, encarnados ou desencarnados. Falar-vos-emos disso oportunamente. Refletir sobre o que foi dito, antes de reclamar outras comunicações. Possa o Supremo dar-nos a capacidade de vos guiar com acerto.
Imperator. Seção 11. Nessa época, a influência que me envolvia dominava-me a ponto de excluir todas as outras comunicações. Em 24 de junho fiz em vão grande esforço de vontade para me comunicar com o espírito que escrevia habitualmente. A influência era de caráter singularmente elevado. Eu fazia com pontualidade o meu trabalho cotidiano, mas todos os instantes em que podia dele distrair-me eram consagrados a refletir sobre ensinos tão novos para mim. À medida que eu pensava nesses ensinos, eles se me apresentavam à reflexão com uma força e beleza de coordenação quais antes me não haviam impressionado. Durante muito tempo tinha eu estudado a fundo as teologias, sem procurar descobrir erros nos diversos sistemas, antes confrontando-os que criticando. Achava-me agora em frente de novos esboços, que me pareciam tocar a raiz do que tinha sido até então artigo de fé. A 26 de junho, reportei-me às declarações de Imperator e dispus assim o caso. Pensei muito sobre o que me fizestes escrever e li algumas páginas a um amigo, cujo julgamento me inspira grande confiança. Surpreende-me que as doutrinas cristãs, consideradas até aqui como dogmas essenciais da fé, sejam negadas ao abrigo do símbolo da cruz. Não posso exprimir o meu embaraço com mais energia do que dizendo que, apesar da minha aprovação intelectual às vossas declarações, a fé no cristianismo existente durante mais de 18 séculos não pode ser derribada levianamente pelos argumentos mais racionais que possam aparecer, quando não se apoiem sobre alguma autoridade reconhecida. Quereis dizer-me claramente o que posição destinais a Jesus? Que prova podeis oferecer do direito que talvez vos tenha sido conferido de subverter ou de desenvolver a prédica do Cristo e de substituir por um novo evangelho antigo? Que evidência podeis dar-me de vossa própria identidade e da missão que proclamais? Homens sinceros e racionais têm necessidade de provas convincentes. A palavra, sem sanção, de um homem ou mesmo de um anjo, não logra fazer admitir a origem divina de um ensino que me parece subversivo. Se bem que a mudança seja muito gradual, parece-me existir uma diferença perceptível nas vossas comunicações, onde descubro divergências de ensinamentos entre alguns espíritos que se têm comunicado por vosso intermediário, o laço tendente a unir um certo número de opiniões, com diversas origens, deve ser bem delicado. Amigo, estamos muito satisfeitos por ter chegado a estimular o vosso espírito e por haver tirado dele uma série de perguntas racionais. Nenhuma disposição de espírito, crede-nos ao menos nisso, é mais agradável ao Supremo do que quando se procura a verdade, com zelo e inteligência. Longe de combater-vos o desejo de verificar as ideias novas, sem pensamento preconcebido, aprovamo-lo. É isso o indício de um espírito livre e leal que não quer renunciar às suas primeiras crenças sem razões substanciais e que, entretanto, está pronto a reconhecer a verdade, se puder obter certezas interiores e exteriores. Essas dúvidas e inquietações têm muito mais valor do que a crédula disposição daquele que aceita tudo quanto lhe é apresentado, sob uma cor capciosa. Preferimos-la sobretudo à indiferença dessas naturezas estacionárias a quem nenhuma tormenta demove, a cuja vítrea superfície nenhuma brisa agita e cuja plácida inércia é refratária a qualquer conselho espiritual. Louvando as vossas dúvidas, a elas responderemos nos limites do nosso poder. Há um ponto além do qual nos é impossível fornecer provas, deveis sabê-lo. Comparando-nos às testemunhas chamadas aos vossos tribunais de justiça, estamos em uma situação desvantajosa por não poder produzir o gênero de evidência que prevalece entre vós. Como não somos da terra, as nossas afirmativas, mesmo em vasta proporção, só podem ser corroboradas pelo testemunho dos nossos irmãos espirituais. Vários deles vos falaram da nossa identidade terrestre e vos deram a prova, que deveria ser concludente, de que conhecemos intimamente, nas menores particularidades,
a vida terrestre daqueles cujos nomes tomamos. Se isso não basta para vos convencer e se pensais que essas informações foram obtidas por espíritos enganadores, sempre prontos a mistificar, lembrar-vos-emos as palavras de Jesus: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Os homens não colhem uvas dos espinheiros, nem figos dos abrolhos. Referimos-nos sem temer ao conteúdo do nosso ensinamento, cuja divindade se prova. Não temos que insistir por mais tempo sobre esse ponto, as vossas inquietações não nos surpreendem, mas desde que a nossa resposta não pode convencer-vos, nada mais temos a acrescentar, cumprindo-nos aguardar com paciência o momento em que vereis a luz. Com vagar falaremos, em outras circunstâncias, dos espíritos que, tendo vivido em diferentes épocas da história desse mundo, sob climas diversos, têm ideias divergentes sobre Deus e a vida futura. Presentemente vos indicamos uma falsa concepção, que é inseparável do estado em que viveis. Não podeis ver, como nós, a quase nulidade do que chamais opinião, não podeis saber, devido à cegueira dos vossos olhos, como se rompe o véu depois de a alma separar-se do corpo carnal, de que modo as especulações a que se liga tanta importância são consideradas interpretações vagas enquanto se percebe o germe de verdade oculto sob as doutrinas teológicas, germe muito semelhante em essência, não obstante os seus diferentes graus de desenvolvimento. Ah, amigo, a religião não é um problema tão abstrato como o homem o considera, porquanto a verdade não é o patrimônio exclusivo de nenhum homem nem de seita alguma. Pode estar ou estar na filosofia de Atenodoro, quando, na antiga Roma, ele aspirava pela depuração do espírito e sujeição da carne, e pode estar na procura da união com o seu mestre, que dava a Hipólito a força de perder a existência mortal, por sua confiança em uma vida real, entrevista confusamente. A mesma pesquisa de verdade enobreceu Plotino e o arrebatou mesmo, durante a sua passagem pela Terra, bem além da esfera terrestre. A mesma semente residia no seio de Algazoli, apesar dos seus erros, sustentou as especulações de Alessandro Achillini e deu força e realidade às palavras calorosas que caíram de seus lábios. A mesma joia pura reverbera agora entre as criaturas de boa vontade, é o patrimônio comum que lhes permite reunirem-se a fim de trabalhar em comum para um mesmo fim, que é a apuração desse depósito de verdade, que o homem recebeu de seu Deus, e o enobrecimento do destino humano pela expansão de ideias mais exatas e mais espirituais sobre Deus e o futuro da alma. As suas antigas opiniões estão muito desvanecidas e não deixaram atrás nenhum traço dos prejuízos materiais que envolviam a alma e lhe detinham o progresso, mas do diamante por elas ocultado refletem-se cintilações sempre crescentes e imperecíveis. O amor da verdade é um laço misterioso de simpatia, que tem a força de unir, para uma obra comum, espíritos que, na Terra, professavam aparentemente convicções opostas. Isso pode fazer-vos compreender por que trabalhamos com instrumentos diferentes, escolhendo segundo a sua especialidade e faculdade de adaptação, da qual somos os melhores juízes. Esperamos que depois da reflexão reconheçais o bom senso do que vos dizemos. Quanto às provas irrecusáveis, é preciso contentar-vos com a esperança, até que, rompido o véu, possais por vossa vez e conosco perceber o que é invisível aos vossos olhares ainda limitadíssimos. A nossa grande esperança é que chegareis gradualmente a ser convencido. Aplicai-nos a divina lei do Mestre, de julgar os outros como a vós mesmos. Errai supondo que os nossos ensinos oferecem contradições. Inteligências de ordens diversas têm comunicado convosco, expondo argumentos e pontos de vista variados. Não negamos que de preferência temos procurado desenvolver em vós os germens da verdade que descobrimos, em vez de entrar em luta com as vossas opiniões errôneas, havemos evitado as discussões inúteis e procurado os pontos de contato. Voltaremos mais tarde sobre certas matérias, que de propósito deixamos de lado.
Quando pedistes informações, indicando que não estáveis obstinado em conservar tais ou tais ideias, esclarecemos-vos sem escrúpulo. Podemos ver quando a corrente do pensamento vos arrasta para longe de antigos portos onde não vos sentis mais em segurança, e então vos guiamos para não cairdes na torrente, arriscando-vos ao naufrágio. Desatamos delicadamente os laços para desprender o vosso espírito do passado morto, e estamos encarregados de o conduzir a um ancoradouro mais seguro. Queremos, se nisso cooperardes, torná-lo capaz de se elevar acima das tempestades e de estar pronto, com uma fé nova e vivaz, a atravessar as vagas encapeladas que o separam do porto da paz. Nesse tentame, não vos temos em nada desviado ou iludido, pois tudo quanto temos afirmado é de escrupulosa exatidão. Não há verdadeiramente divergência nos ensinos de outros que falaram. As contradições aparentes são devidas à dificuldade de comunicação, à influência variável da vossa própria mentalidade, do vosso estado físico, à novidade do trabalho para alguns e sobretudo às vossas ideias acanhadas. Só vagamente podemos simbolizar verdades que os vossos olhos espiritualizados contemplarão um dia em seu vasto esplendor. Não podemos falar com clareza quando o espírito do vosso médium está perturbado ou o seu corpo e o seu estado mental agitados pela moléstia. Uma atmosfera tempestuosa, uma perturbação elétrica, a proximidade de seres humanos antipáticos ou hostis, impressionam a comunicação e podem alterá-la um pouco. Daí, as variantes que haveis descoberto, aliás raras, mas que bem pouca coisa são, e que tendem a desaparecer quando os obstáculos forem afastados. Então reconhecereis o discernimento superior que vos guiou em uma fase difícil e perigosa. Muito vos lastimais da pouca probabilidade em ser aceita a nossa doutrina, entretanto não sabeis quase nada a esse respeito. Está muito mais próximo do que pensais o tempo em que a antiga fé, que durou tanto e que o homem remendou tão grosseiramente, cederá lugar a uma fé mais nobre, mais elevada, não antagônica, porém suplementar, e o puro evangelho que Jesus pregou achar-se-á em nível de conhecimento mais adiantado. Pois sabei, bom amigo, que nenhum esforço é tentado sem que tenha sido considerada a correlação entre o evangelho de Deus e as necessidades do homem. O que vos trazemos aplica-se também a outros e se espalhará sem interrupção, por processos bem graduados, entre as criaturas aptas a compreender a fé. O Mestre assim o quis. Essa hora não sou para vós e a nossa evidência é menos circunscrita que a vossa. Em tempo oportuno os princípios que acabamos de propagar serão conhecidos dos homens. Até então as almas progressistas serão instruídas, e uma semente preciosa está sendo semeada. A colheita e a conservação serão quando for preciso. Deveis esperar como nós. Repetimos que Deus não impõe suas bênçãos a ninguém, oferece-as. A responsabilidade da recusa ou do aceite pertence-vos. Se refletirdes sobre o nosso entretenimento, reconhecereis que a natureza do caso contém mais que uma prova presuntiva da validez das nossas pretensões. A evidência completa será admitida por vós e por aqueles a quem ansiamos em revelar os nossos pensamentos. Ninguém pode a isso recusar-se, a não ser os que estão mergulhados sem esperança de libertação, nas névoas da mais profunda superstição, ou aferrados a um dogmatismo intransigente. Nada temos, aliás, de comum com eles. Não falamos mesmo às almas que têm achado na sua fé o apoio suficiente. Deixai-as vinculadas a ela. O momento de progredir ainda lhes não soou e só o tempo o fará. A nossa revelação em nada difere da que a precedeu, antes marca um passo para adiante, como cada desenvolvimento da ciência humana o faz. Os nossos conhecimentos provêm da mesma fonte e correm pelos mesmos canais, que são hoje, como então, terrestres e por conseguinte falíveis. Assim sucederá enquanto Deus se revelar por agentes humanos. Lembrai-vos do ponto de partida das nossas instruções, para o qual invocamos com insistência o vosso raciocínio.
Não vos solicitamos essa fé cega que não quer separar-se dos velhos ensinos, unicamente porque são velhos, assim como a aceitação do novo, por ser ele novo. Pedimos que penseis calmamente sobre o que tendes aprendido e, depois que fizerdes uma inteligente investigação, rejeitai ou aceitai, quando a vossa convicção estiver bem escudada. Deus proíbe que incitemos, mesmo em aparência, qualquer homem a tornar-se antagonista real ou imaginário de uma crença que, durante mais de 1800 anos, foi honrada por miríades de almas zelosas e progressistas, tanto quanto por almas transviadas, mas sinceras e ardentes. A sua longa duração lhe dá direito à veneração, mas com a nossa ampla vista descobrimos a necessidade de modificar uma doutrina que, apropriada às gerações menos adiantadas, se tornou insuficiente. Em todo caso, não queremos provocar revoluções violentas. Apuramos e infundimos uma vida nova. O Salvador lançou os alicerces de uma fé mais nobre do que a revelada sobre o Sinai ao ribombar do trovão. Recomeçamos o divino edifício e oferecemos ao mundo uma crença mais adaptável às suas capacidades atuais, mais apropriada às suas recentes necessidades. O mundo a rejeitará. Bem, mas ao menos tê-la-emos apresentado, e aqueles que a tiverem acolhido sentirão a sua benéfica influência. Há quase sempre um longo intervalo entre o primeiro movimento de divulgação de uma verdade e a sua aceitação final. A semente parece perdida. O dia de preparação pode ser longo, a noite durante a qual o semeador espera pode ser acabrunhadora, mas a colheita é certa, e como não vos seria permitido retardá-la, podeis ajudar a arrecadação. Mas quer o homem ajude ou não, a obra de Deus se fará. É só ao indivíduo que a aceitação ou a renúncia da comunicação divina importa substancialmente. Quando uma alma se adianta ou se atrasa, os anjos regozijam ou afligem-se, eis tudo. Perguntais que posição assinalamos a Jesus, o Cristo. Ainda não é chegado o momento de entrar em especiosas comparações entre os educadores, que em épocas diferentes foram enviados por Deus, mas sabemos que nenhum espírito mais puro, mais divino, mais nobre, mais bendito e mais abençoado desceu à terra. Nenhum mais dignamente conquistou, por sua vida de amor e sacrifício voluntários, a veneração e o devotamento da humanidade. Nenhum espalhou sobre ela mais bênçãos nem realizou maior obra para o serviço de Deus. Damos a todos os grandes mestres os louvores que lhes são devidos e citamos como exemplo a sua abnegação, o seu amor até ao sacrifício, por uma geração tristemente inapta a seguir tais modelos. Se os homens tivessem empregado a sua energia para imitar o sublime devotamento, a firmeza, a pureza de pensamento e de vida que animaram o Cristo, teriam disputado menos sobre a sua natureza, e teriam sido menos pródigos de inúteis sofismas metafísicos. Os teólogos das idades obscuras não vos teriam legado a maldita herança das suas insensatas especulações. Os homens teriam seguido o simples evangelho anunciado pelo Cristo, em vez de serem pervertidos por uma teologia antropomórfica que fez derramar lágrimas e sangue, e ultrajar o puro espírito. Amigo, deveis discernir entre a verdade de Deus e as glosas do homem. Atribuir a um homem as honras divinas, em detrimento da própria homenagem e do próprio amor que a Deus pertencem exclusivamente, é um erro prejudicial que afasta o homem dos seus deveres para com o eterno. A letra mata, diz a vossa escritura a letra mata, mas o espírito vivifica. Assim, rejeitamos a fábula de um inferno material e proclamamos ideias mais puras e mais racionais. Repudiamos essa noção ortodoxa da expiação e do sacrifício por delegação e proclamamos uma religião espiritualizada. Arrancamos-vos ao formalismo, à inerte concepção literal do passado, para vos reconduzir a uma religião de verdade espiritualizada, ao amorável simbolismo da instrução angélica, que vos conduzirá no futuro para as alturas onde o espírito está livre dos vínculos materiais. Falamos-vos com cuidado, compenetrados da importância das nossas palavras,
que deveis examinar com o único desejo de achar a verdade, implorando o auxílio divino, sempre concedido àqueles que o suplicam. Imperator. Seção 12. Tenho grande repugnância em publicar coisas tão íntimas, mas sou a isso forçado pela ideia de que a história das minhas lutas mentais e espirituais pode ser útil àqueles que atravessarem uma crise semelhante. Depois de um intervalo de alguns dias, durante os quais não recebi comunicação sobre os ensinos da religião espírita, pedi que me fosse permitido formular outras objeções. Devo referir que eu estava profundamente agitado e sentia-me incapaz de aceitar essas novidades, e o ponto que eu pretendia esclarecer era o da identidade dos espíritos. Na disposição em que me achava então, era-me preciso a prova irrecusável da identidade do espírito que se comunicava. Sem ela eu não podia subscrever as declarações que me eram feitas. Convencido de que ela me podia ser dada, afligia-me por não obtê-la. Eu não sabia então, em julho de 1873, como sei hoje, que evidência de convicção é a única que se pode ter e que o meu plano deliberado não podia chegar ao que eu desejava. Achava-me, além disso, muito perplexo, porque muitas comunicações, que passavam perfeitamente por ser espíritas, eram estultas e frívolas, comparava-as, com grande desvantagem, com as lições dos moralistas cristãos e achava que havia profundas divergências entre elas e os ditados dados pelos espíritos, que emitiam singular variedade de opiniões. Eu era pessoalmente hostil à maior parte dessas opiniões, que, a meu ver, não constituíam vantagem para as pessoas que as recebiam, e a ideia de que elas eram acolhidas por fanáticos repugnava-me. A mim não mais me seduzia a evidência eterna ou externa. As minhas observações firmavam-se sobre a prova das verossímeis relações de Deus com a humanidade, sobre o caráter geral e o resultado do espiritualismo. Deram-me a seguinte resposta: Amigo, apraz-nos conversar novamente convosco, e se nos é impossível resolver todos os problemas que vos preocupam, podemos retificar os erros nos quais caístes quanto às relações de Deus com a humanidade e às tendências da nossa missão. A página da história humana, que conheceis, relata também a marcha da revelação uniformemente progressiva de um único e mesmo Deus. Na aurora da história do homem, a noção de um Deus, em sua natureza espiritual, toma a forma de um ídolo alternadamente invocado com veneração ou destruído com desprezo, conforme a prece era atendida ou ficava sem efeito. Os homens ignoravam que o bloco que adoravam nenhum poder possuía e que ao redor deles se moviam sem cessar espíritos missionários prontos a socorrê-los, a defendê-los e a trazer respostas às suas preces racionais. Eles só podiam compreender Deus sob uma forma tangível, que encarnasse a sua ideia. Notai bem, a ideia deles sobre Deus não vinha do próprio Deus. Julgaram, pois, o seu Deus de acordo com eles, atribuíram-lhe as paixões que achavam dignas de respeito entre os seus semelhantes e o cumularam de algumas fraquezas, inseparáveis da humanidade tal como a conheciam. Finalmente, fizeram dele um homem glorificado, dotado de onipotência, de onisciência, de onipresença, e o fizeram agir de acordo com a sua concepção. Por consequência, a revelação de Deus é proporcionada ao desenvolvimento intelectual e ao progresso do homem, porque o médium humano torna-se apto para receber ideias menos obscuras sobre a divindade à medida que, libertado dos óbices da primitiva ignorância, ele mesmo procurou a luz e o saber. Repetimos já muitas vezes que o homem apenas recebe o que pode suportar. Deus é revelado por meio dos médiuns, e é impossível que o conhecimento de Deus exceda a capacidade do homem. Tivéssemos a liberdade de vos falar da nossa mais perfeita teologia, ela vos pareceria estranha e ininteligível ainda hoje. Por fracas doses vos instilaremos tanta verdade quanto a podeis suportar. Quando a tiverdes assimilado, tereis consciência dos vossos erros. Quando atribuís a Deus motivos e dizeis, isso não pode ser, Deus age em contrário à sua natureza,
Ele não pode fazer isso agora, pois que o não fez outrora. Dizeis simplesmente: a ideia que formo de Deus é tal ou qual, e não posso agora conceber uma outra. E nós vos dizemos: formastes o vosso Deus e o fizestes agir segundo os vossos raciocínios. À medida que o vosso espírito se dilatar, seja em vosso estado atual de existência, seja em nenhum outro, percebereis novas luzes e direis: eu não tinha razão, reconheço agora, pois Deus não é absolutamente o que eu imaginava. Como pude identificar-me com semelhantes noções? Todos os espíritos progressistas tendem para esses graus. O período de desenvolvimento não se acentua para todos nesta vida, ainda que vários recebam um influxo de noções, mesmo na fase presente de existência. Pois bem, obtivestes ou estás em vésperas de obter a vossa revelação. O vosso espírito dilatou-se, diriam uns, e imagina-se o Deus mais de acordo com as suas faculdades adiantadas. Recebestes de uma fonte exterior, a mesma donde todo o divino ensinamento dimana para o homem, uma revelação do Supremo, mais nova e mais rica, diriam outros. Dizei como quiserdes, as duas operações de revelação e de compreensão, de conhecimento e de capacidade devem ser correlatas. O homem só obtém uma revelação superior quando está bastante adiantado para sentir a necessidade dela, pela simples razão de que é ele o próprio agente pelo qual chega a revelação recebida. As vossas invenções teóricas sobre Deus têm-vos vindo por canais humanos, são a encarnação das aspirações humanas, a criação de seres não desenvolvidos, cujas necessidades não eram as vossas necessidades, cujo Deus, ou antes, cujas noções sobre Deus não eram as vossas. Tentastes unir ideias que não podiam concordar umas com as outras, pois que eram o produto de inteligências dessemelhantes, desigualmente desenvolvidas. Dizeis que não vimos de Deus, porque as nossas ideias não concordam com as vossas, que derivam de certas noções tiradas de alguns livros dos anais religiosos. Dizei com qual Deus o nosso ideal está em oposição. É com o Deus que, sob uma forma humana, passeava ao lado de Adão e exercia horrível vingança sobre ignorantes criaturas culpadas, disse, por ter cometido uma transgressão que vos parece agora singularmente venal? Ou com o Deus que ordenava ao seu fiel amigo imolar o único filho do seu amor, única oferenda aceitável? É com o Deus que reinava como rei terrestre sobre Israel e que a fábula mostra dedicado à promulgação de leis sanitárias ou à construção de um tabernáculo, que era levado à batalha com os exércitos de Israel e promulgava sanguinárias proclamações para exterminar povos inocentes e inofensivos. Ou por acaso é o Deus que autorizava o seu servidor Josué a paralisar o sistema solar, para permitir aos israelitas fartarem-se de algumas horas mais de sangue e de saque? É com o Deus que, exasperado porque seu povo escolhido reclama um monarca visível, condena esse mesmo povo por uma vingança sutil a castigos que devem durar muitas centenas de anos? Ou finalmente com qual dos deuses dos profetas estamos em desacordo? Com o Deus de Isaías ou com o de Ezequiel? Com a lúgubre divindade saída do cérebro mórbido de Jeremias ou com a de Davi, semi-paterna, semi-tirânica, fraca ou cruel, sempre irracional? Com o Deus de Joel, de João? Com a concepção calvinista de Paulo e as suas horríveis fantasias de predestinação, de inferno, de eleição, de um paraíso triste e nulo? Estamos em desacordo com Paulo, João ou Jesus. Não há que insistir sobre o fato de ter sido a revelação sempre proporcionada à capacidade do homem e colorida pela sua imaginação. A ideia de Deus foi, através dos séculos, a concepção mais ou menos vibrante dos intermediários da revelação, e essa ideia, implantada, tomou forma segundo os contornos mentais do médium. A ninguém a verdade completa foi confiada, mas somente tal parte de verdade, tal aspecto de verdade, necessárias para uma época e um povo particulares. Resulta, pois, que as concepções sobre Deus, às quais se fez alusão, são divergentes.
Nós e o nosso Deus não somos nem Josué e seu Deus, nem Paulo e o seu, mas provocamos a comparação entre o Deus que conhecemos e revelamos e Deus cujo pálido esboço era traçado diante de um povo que não o conhecia, por aquele que melhor o conhecia, que vivia mais perto dele, o homem Jesus Cristo. Ele